caros jornalistas e técnicos da comunicação social de São Tomé e Príncipe, assinala-se hoje, 3 de maio, o 21º aniversário do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, instituído em 1993 pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Em São Tomé e Príncipe, esta data tem sido assinalada todos os anos, uns com atividades mais marcantes e outros simplesmente com mensagens, como é o caso deste ano. Mas assinalar o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, sem pompas e circunstâncias, não retira o mérito da data, nem a importância que ela tem para os órgãos da comunicação social e, muito particularmente, para os jornalistas e demais fazedores da comunicação social. Pois a liberdade de imprensa, que está consagrada na nossa Constituição Política, tem tanto para o governo como para os profissionais da mídia, como para a população em geral, tanta importância. É exercida no país em toda a sua plenitude. Tenho eu o hábito de particularmente dizer que em São Tomé e Príncipe há tanta liberdade de imprensa que muitas vezes os próprios profissionais da comunicação social vão para além do aceitável em desrespeito a algumas regras do exercício da profissão de jornalismo. A liberdade de imprensa em São Tomé e Príncipe é exercida sem qualquer constrangimento, contrariamente ao que ainda hoje se verifica em alguns países da África, da Ásia, da Europa e da América. Alguns jornalistas em São Tomé e Príncipe, como dizia, vão para além da liberdade que têm para escrever, para dizer ou reportar, colocando muitas vezes em causa o bom nome das pessoas e das instituições, violando os princípios básicos do direito de informar com verdade, isenção e imparcialidade, em suma, violando os princípios do nosso Estado de Direito Democrático. Não se importam com as consequências que o seu ato pode trazer para as instituições, para as pessoas, para as famílias e para a sociedade. Daí que o governo recorda o princípio que norteou a institucionalização do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Esta data foi criada pela Unesco no ano de 1993 para garantir o direito de todos os profissionais da mídia para investigar e publicação, informação de forma livre. O 3 de maio foi escolhido por se tratar de data do aniversário da Declaração de Windhoek. Esta declaração foi aprovada durante um seminário organizado pela Unesco sobre a promoção da liberdade de imprensa, da independência e do pluralismo na imprensa africana, realizado na Namíbia de 29 de abril a 3 de maio de 1991. A declaração considera a liberdade de imprensa, a independência e o pluralismo dos mídias como princípios essenciais para a democracia e os direitos humanos. Neste ano, a efeméride comemora-se sob o lema Liberdade dos meios de comunicação por um futuro melhor, moldado na Agenda de Desenvolvimento pós-2015. Caros compatriotas, a liberdade de expressão do pensamento através dos órgãos da comunicação social, a liberdade de imprensa, que vem bem expresso na parte introdutória da Lei de Imprensa São Tomense, integra-se no direito fundamental dos cidadãos a uma informação livre e isenta e constitui um dos princípios fundamentais da prática democrática, da paz social, do progresso do nosso país. Ligados de forma clara ao direito à informação, o direito de informação e o direito de ser informado, que integra por seu turno, para além da liberdade de expressão e do pensamento, a liberdade de acesso às fontes de informação, a garantia do sigilo profissional, a garantia de não obrigação de revelar as fontes de informação, a liberdade de difusão e publicação, a liberdade da concorrência, a garantia da independência do jornalista e da sua participação na orientação editorial e da publicação jornalística, salvo quando for de doutrina confessional, bem como a liberdade de criação de empresa ou a do seu funcionamento. Sobre este último aspecto,
refiro-me à liberdade de criação de empresa ou à do seu funcionamento, convém referir a necessidade urgente de uma revisão da lei de imprensa nossa, de São Tomé e Príncipe, que data de 1993, já lá vão 22 anos. Queria dizer 21 anos. Nesses 21 anos passados, o mundo da imprensa evoluiu em todos os sentidos, sendo mais notória as formas e meios de comunicação suportados agora pelas novas tecnologias de comunicação e informação. Urge, assim, acautelar-nos de forma que essas novas tecnologias postas à disposição de céticos ou leigos no grande patamar da comunicação social, ou ainda, se quisermos, da prática do jornalismo, não esteja a comprometer processos democráticos garantidos por alguma estabilidade social, paz e progresso econômico dos povos. Daí que urge que, no respeito pela liberdade de imprensa, sem sobressalto e sem atropelos, se proceda com a devida urgência à atualização da lei de imprensa, tarefa que, a meu ver, iniciativas nesse sentido poderão partir do Sindicato da Classe, do Conselho Superior de Imprensa e a consumação do ato depender da Assembleia Nacional. A este propósito, convém ressaltar que a liberdade de imprensa deve ser exercida sem dependência de qualquer forma de censura, mas que deve obedecer a determinados parâmetros ou limites e deve, fundamentalmente, de acordo com a própria lei de imprensa, no seu artigo número 2.2, defender o interesse e a moral pública e a ordem democrática. Já é tempo de dizermos basta de convivência com irregularidades para a plena execução profissional de um setor tão nevrálgico como é aquele que, por obrigação, tem o dever de informar e informar com verdade, isenção, responsabilidade, sem que para tal concorram atos de manipulação política. A todos, um bem-aja, que o futuro seja bem promissor e que vivamos sempre a plena liberdade de imprensa em São Tomé e Príncipe. Quando numa sociedade se aposta no desenvolvimento em democracia, a sua população desde logo reclama do direito ao uso da imprensa livre, para que os seus sentimentos, as suas opiniões possam ser ouvidas. E esperam que em conjunto possam contribuir para que sejam congeminados os mecanismos necessários à consumação desse regime político. A materialização desse desidrato ganha corpo quando leis e normas são tempestivamente produzidas e criadas condições de acesso aos órgãos de comunicação para que todos os cidadãos usufruam do direito de comunicar livremente. A democracia não subsiste sem liberdade de imprensa, o que significa ter liberdade de ideias e opiniões numa imprensa livre e plural. Em São Tomé e Príncipe, esses direitos básicos estão salvaguardados pela Constituição Política do país, afiançando a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, indispensável para garantir que cada cidadão possa ter e divulgar as suas ideias, e ainda a liberdade de expressão e informação e liberdade de associação, e também pelas leis avulsas complementares, todos pressupostos que constituem a base da dignificação humana. É assim que a Freedom House, no seu mais recente relatório, coloca São Tomé e Príncipe na lista dos poucos países em África onde há verdadeiramente a liberdade de imprensa. No ano passado, em comemoração desta data, o Conselho Superior de Imprensa, para refletir sobre o tema proposto pela ONU, Unesco, isto é, falar sem medo, assegurando a liberdade de expressão em todas as mídias, organizou uma palestra que contou com a participação dos distintos titulares dos órgãos de soberania, na qual foram ressaltadas apreensões sobre o modo titubeante como o jornalismo em São Tomé e Príncipe ainda é exercido. A intenção foi alertar os são-tomenses para o respeito que devem ter no cumprimento das regras estabelecidas para o jogo da comunicação social e, quando assim não acontece, tem de merecer uma viva reprovação. Para este ano, a ONU, Unesco, recomendam que seja feita uma reflexão sobre mídia, liberdade para um futuro melhor, prosseguindo a agenda de desenvolvimento pós-2015. O Conselho Superior de Imprensa recomenda a todos os fazedores da comunicação social uma atenção especial ao tema
E isto porque a Agenda de Desenvolvimento pós-2015 pretende incorporar nesse projeto integrado todas as componentes que visam dar-lhe sustentabilidade, tais os casos da comunicação social e da cultura, cujas frequentes ausências no processo são inequivocamente os grandes obstáculos ao cumprimento desse. Por isso, cada profissional não deve hesitar em advogar que a sua intervenção é de substancial importância para o nosso país. Cidadãos, amigos da sua pátria, tendem a almejar naturalmente que mudanças ocorram porque aspiram ao direito de usufruírem dias melhores. O bom uso da liberdade de imprensa vai certamente contribuir para transformar as sociedades, participando sob o signo da transparência e responsabilidade, e sabemos que o usufruto da liberdade de imprensa acarreta muitas pressões, mas ficar indiferente e não denunciar os atos significa dar guarida aos que não querem que o país se desenvolva, ajudando a manter toda a indesejada impunidade. É preciso combater todos quantos tentam impedir que a comunicação social faça o seu papel e dê curso à liberdade de imprensa. Senhoras e senhores jornalistas e técnicos da comunicação social, no corrente ano vão ocorrer no nosso país as eleições autárquicas, regionais e legislativas. São oportunidades para que os jornalistas mostrem isenção no tratamento da informação, erguendo assim a bandeira da liberdade nos meios da comunicação social são-tomense. Compreendemos que, sendo pessoas humanas, cada jornalista tem a sua simpatia, mas não deve confundir essa simpatia com a sua atividade profissional de jornalista, para não abalarem a sua competência profissional por razões que socialmente não lhe são abonatórias nem lhe dignificam. Agindo deste modo, os jornalistas estarão a concorrer para a construção de uma sociedade em completa transformação. Viva 3 de maio, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa.